Bom, vamos lá, pessoal. Desculpa aí pela demora. Hoje, basicamente, a gente vai falar sobre rede metro. E essa daqui é a topologia que a gente vai ter como base, tá? Vamos só recapitular um ponto sobre o que é rede metro nesse caso, né? Quando a gente fala de rede metro, lembrando, né, que o papel da rede metro, basicamente, é interligar o meu PE ao CPE, tá? Então, obviamente que esse CPE vai estar conectado na minha rede de acesso, pode ser GPON, ou pode ser o que a gente chama de abordagem metro, né? Que basicamente não é GPON, é quando você leva a fibra até a casa do cliente. Isso é difícil a gente ver hoje, tá? Porque é uma abordagem cara, depende muito do que o cara precisa ali especificamente. Depois do acesso, a gente entra aqui na nossa rede metro, que normalmente é um anel, né? E chega aqui no nosso PE, tá? E aí, o gateway do cara vai estar aqui. Ops, desculpe, o gateway do cara vai estar aqui. E aí a gente vai ter uma VLANzinha trafegando por essa rede metro. A gente já falou lá atrás sobre boas práticas de rede metro, que é anel, pode fazer Layer 2, pode fazer MPLS. E aí a gente viu na aula passada MPLS e OSPF. Então a gente vai cair agora nos detalhes de implementação dessa rede metro justamente com OSPF e MPLS. Habilitar os dois a gente já sabe. Então agora é hora da gente jogar nessa rede que já tem o LDP rodando com OSPF, serviços. E quando a gente fala de serviços de rede metro, a gente está falando de dois tipos de VPN. VPLS e VPWS. Tá? Então nós vamos ver aqui como implementar VPLS e VPWS. Nós vamos entender aqui o conceito de SVLAN e CVLAN na prática. E vamos entender aqui o conceito de Flexible Encapsulation e Flexible Forwarding. Flexible Forwarding e Flexible Encapsulation. Isso daqui é para os switches, que na realidade são roteadores, da linha SR da Cisco ou que roda IOS XE, que são usados como switch metro, né, os ASRs 902, 903, 920, não é nem o 1001, 1000X, né, que daqui é para PE, e nem o 9000, que é para borda, para core, tá? Então a Cisco ela tem a linha SR, que é para Service Provider, Aggregated Service Routers, que fazem a linha de metro, PE e core. Então nós vamos aprender a implementar um switch ASR na nossa rede metro, né? Implementar ele aqui e entender aqui as boas práticas de escalabilidade dentro dessa rede metro para a gente poder escalar no ambiente de um service provider. Beleza? Então a gente vai falar basicamente de VPLS, VPWS, SVLAN, CVLAN e Flexible Encapsulation Forwarding. Aí a gente vai decorrer sobre estes assuntos. Beleza? Então vamos lá. Vamos para a nossa topologia aqui, ó. Nós temos aqui a nossa topologia, tá? Então, basicamente, tendo isso como visão,
o que está ocorrendo aqui, tá? Aqui nós temos a nossa rede metro, tá? Esse hub seria a nossa GPON do POP do router 3, tá? Lembre, esses routers aqui estão fazendo o papel de routers de uma rede metro. Então o papel dele é pegar as VLANs daqui e mandar para cá. Ele não é o gateway dessa galera, ok? Esse hub, vamos considerar que é uma GPON, tá? Qual que é o papel da GPON? Pegar a VLAN desse cliente e jogar na porta desse camarada, ok? E esse cara aqui vai ser o nosso PE, tá? A topologia física segue da seguinte maneira. É esta daqui. Que a partir de hoje à noite, vocês terão uma topologia desta disponível no curso para vocês poderem estudar lá e fazerem o que vocês precisarem. Então serão 8 equipamentos, não serão CSR, tá? Estou usando CSR aqui porque eu quero mostrar para vocês o IOS-XE como um router de rede metro, tá? Considerando como se ele fosse o ASR 920, 902, 903. Mas serão IOL com essas conexões. O que é interessante aqui dessas conexões? O que eu estou querendo simular aqui para a gente poder estudar? A gente tem ali os roteadores, né? Então, basicamente, toda Giga 1 está conectada num hub. Então, o Giga 1 aqui está conectada no hub. A gente tem a Giga 2 conectada em outra. A Giga 3 em outra. E a Giga 4 em outra. Ainda levando aquele conceito de passagem de VLAN, né? Se eu quiser criar uma conexão desse cara aqui com o 3 pela Giga 1, eu posso conectar aqui. Giga 2 eu posso conectar aqui, por aqui. Então eu posso repetir as VLANs, tá? No final da aula de hoje você vai entender o porquê que eu optei por seguir neste caminho. Você vai entender, tá? Porque eu vou precisar repetir as VLANs em duas conexões. Eu vou precisar criar um ambiente assim, ó. Uma nuvem, um router aqui, outro router aqui e uma VLAN aqui que vai conectar na VLAN aqui. Se eu tiver um único segmento aqui, supondo que eu tenho a VLAN 10 aqui e a VLAN 10 aqui, esses caras vão se enxergar sem passar pela minha rede MPLS. Então eu vou criar um segmento da VLAN 10 aqui, vou conectar o cara aqui. Nesse segmento eu conecto a VLAN 10 também, seleciono a VLAN 10 aqui e a VLAN 10 aqui e eu passo pela minha nuvem MPLS, tá bom? Então assim, vocês vão ver que dá uma flexibilidade absurda para você estudar, fazer seus laboratórios, isso é bem bacana, tá? Então vamos lá. Então essa é a nossa topologia física e essa é a nossa topologia lógica. Então, primeiramente, vamos validar essa nossa nuvem aqui, MPLS. Vamos validar esses camaradas aqui, ó. Vamos validar esses caras que estão nessa parte aqui, ó. Ver como que eles estão configurados, o que eles estão enxergando, o que eles estão trocando, beleza? Vamos entrar aqui, ó. Estava falando de router 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Então, show IP int brief, tudo que não tem IP. Então eu tenho a conexão do 2 para o 3, do 2 para o 4, tenho a minha loopback. Se eu vier aqui show IP route, eu vou ter as conectadas e as duas loopbacks dos outros caras. Tá vendo? Só isso. Se eu vier aqui, a mesma coisa.
Tenho aqui os meus dois vizinhos. Estou conhecendo a loopback dos outros caras. E aqui, absolutamente a mesma coisa. Então, se eu der um show IP OSPF Interface Brief, né, a gente sabe que eu tenho um neighbor aqui, outro neighbor aqui, interface do tipo ponto a ponto e beleza. Então, tá bacana. Então, a nossa rede aqui tá de acordo com o que a gente sabe que tem que ser feito. Ah, vamos validar outro ponto interessante? Vamos lá. Show MPLS LDP neighbor. Eu tenho dois neighbor, o router 3 e o router 2. Então, se eu vier aqui e eu tiver dois neighbors também, show MPLS LDP neighbor, eu obviamente garanto que está fechado aí a minha topologia. Se o 4 enxerga o 3 e o 2, o 3 enxerga o 4 e o 2, obviamente está tudo numa boa. Então, eu tenho aqui na minha topologia o SPF e LDP. Uma coisa para a gente validar o MPLS se está ok, tá? Tem um comandinho aqui. A gente normalmente faz daqui, né? 192.168.2.2 source 192.168.4.4 para validar a funcionalidade IP. Como que eu valido se está funcionando o MPLS? Tem um ping MPLS também, por que não, né? IPv4, vou selecionar aqui o IP, 192.168.2.2/32. Opa! Vou chamar o source 192.168.4.4 e voilá, tá pingando. Estou num laboratório, Luiz, quero validar se realmente está funcionando o MPLS nesse caso. Simples, para a gente ter certeza de que nós não estamos sendo enganados. Se eu vier aqui, como que eu estou aprendendo o IP 192.168.2.2? Eu vou estar conhecendo pela interface 24. Se eu chegar aqui na interface 24, interface giga 1.24, do showrun int giga 1.24, e fizer o seguinte, no MPLS IP, o que vai acontecer a partir desse momento? O LDP cai, o router 4 continua querendo alcançar o camarada, o 22, pela interface 24, certo? Ele continua também tendo conectividade. Mas se eu pingar aqui um ping MPLS, ele vai me retornar o código Q, que significa que ele está saindo por uma interface que não tem MPLS ativo em algum dado momento aqui, ó. Cadê aqui? Aqui, ó. Request not send. Ele não enviou o pacote. Por que ele não enviou? Porque essa interface de saída não tem MPLS. Então, se você for lá e pesquisar, você vai ver que tem algum erro de processamento de MPLS nesse cara para poder enviar o pacote, tá? O B, então, por exemplo, você tem uma nuvem MPLS aqui, assim. Num dado momento aqui, não tem MPLS ativo e você chegou a processar aqui, esse cara vai retornar para você um código B. Se você for carudo, tiver no equipamento com processamento baixo e quiser dar um debug, se você debugar quem te retornou unlabeled output interface, ou seja, uma interface de saída não tem label. Se você debugar e ver quem te retornou isso, obviamente você vai saber quem é que está com a interface sem MPLS aí, tá? Lógico, se for numa interface, se for num equipamento que não tem muito processamento, né? Se você pegar um equipamento que tem muito processamento e fizer isso daí, você pode sentar ele, tá? Então vamos voltar aqui, ó, MPLS-P. Então a gente tem certeza com o ping MPLS de que os seus LSPs que partem do router 4 para o router 2 serão estabelecidos, porque os seus túneis têm MPLS fim a fim, você vai conseguir fazer o negócio funcionar bacana, tá? Então, uma validação aí
Bacana, então daqui, via search da loopback, eu estou alcançando essa loopback aqui, eu sei que está funcionando. Então vamos lá. Nesse passo de fazer o negócio acontecer, essa comunicação, né, desses caras aqui para esse router acontecer, o ASR ele trabalha da seguinte maneira. Se fosse um switch aqui, tá? Do que a gente vai falar agora? Vamos falar do Carrier Ethernet. Eu vou colocar uns links para vocês depois da Cisco, que tem um material muito bom de Carrier Ethernet. E assim, vocês não vão sair daqui especialistas em Carrier Ethernet, tá? Ninguém vai sair especialista de assunto nenhum com curso, cara. Obviamente que não, é vivência, tem todo um tempo aí de absorção do conteúdo. Mas lógico que eu vou dar uma base boa para vocês entenderem, e a minha intenção aqui é criar essa abertura para que vocês vão além, né? Lógico, né? Não tem como ninguém passar tudo que sabe também numa aula de 2 horas sobre um assunto. Fica difícil, ainda mais falando de Carrier Ethernet. Mas eu vou passar para vocês aqui conceitos importantes para depois vocês seguirem e não ficarem com tantas dúvidas. Mas Carrier Ethernet, basicamente, quando vocês forem comprar equipamentos de rede, vocês vão ouvir o conceito, esse equipamento é Carrier Class, né? O que significa Carrier Class? Significa que esse equipamento ele foi concebido para uma operadora, para uma carrier, tá? Então, quando a gente fala de Carrier Ethernet, não é um Ethernet voltado para uma empresa, né? Para uma LAN. Não é uma Ethernet voltada simplesmente falando, é um metro Ethernet, né? Mas tendo em vista uma rede metropolitana, mas é uma estrutura metro Ethernet voltada para uma carrier. Então a gente está criando um backbone de uma carrier aqui, tá? E quando a gente fala disso, a Cisco lança a linha ASR 900 alguma coisa, porque XX tem 920, 902, 903, esse daqui é o que eu conheço que tem, tá? São switches. O que eles têm? Qual que é a característica? A gente chama de switch por concepção, né? Mas ele é um roteador, tá? Ele é um Aggregated Service Router. Então, se a gente pesquisar aqui, ó, deixa eu até pesquisar aqui, ó, Cisco ASR. ASR 920. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, roteadores de serviço de agregação. Cisco ASR 920. São esses camaradas aqui, ó. Vamos pegar esse daqui. Então você vê, primeira coisa que você percebe, a construção dele, ela é mais robusta do que um switch Cisco Catalyst 2960. Você percebe um detalhe já que aquele equipamento ele é mais robusto. Aqui a gente vê partes em plástico, né? Você vê partes em plástico. Dificilmente você acha um cara desse daqui com 2 fontes. Quando você vem para esse camarada, ó, você já tem 2 fontes, todo em ferro, e ele vai ter uma característica bem interessante que é o high temp. Esse camarada aqui, ele vai até uma determinada temperatura. A partir daí ele trava. Esse camarada ele é construído para utilizar em altas temperaturas, na realidade até baixas também, muito baixas, né? Porque ele é um equipamento para porrada. Ele é equipamento para porrada. Então assim,
Para você, não é qualquer GBIC, esses switches Catalyst, você pega, compra uma GBIC que não é Cisco, coloca nele, ele vai dar um erro, você tem um comandinho lá para ele reconhecer a GBIC. Esse camarada aqui não é só o comando, a GBIC ela tem que ter uma característica de high temp para que esse switch reconheça essa GBIC. Então você tem que falar para o fabricante da GBIC, olha, eu vou usar no Cisco SR920. Não adianta você falar, eu vou usar num Cisco. Se você falar Cisco, ele vai construir a GBIC para isso daqui. Tá? Para quem não tem vivência, você não necessariamente precisa comprar a GBIC do fabricante. Você pode comprar a GBIC mais barata de qualquer fábrica de GBIC. E aí você tem que falar para o cara em qual equipamento você vai usar, porque ele precisa gravar a EPROM dessa GBIC para que ela seja reconhecida pelo equipamento. Se você falar para o cara, eu tenho um Cisco, ele vai confeccionar a EPROM, ele vai gravar a EPROM para que ela seja reconhecida aqui. E você tem que falar, eu tenho um Cisco SR920. Aí o cara vai saber o que ele vai ter que fazer, tá? Então assim, esse camarada aqui, ele é um router. Mas ele é um router desenhado para uma rede metro. Mas Luiz, como que você sabe? Por que eu não... Esse cara aqui tem 4 portas de 10 GB, tá? Por que eu não posso colocar esse cara aqui com 4 portas de 10 GB, por exemplo, na borda do meu provedor? Poderia, né? Primeiramente porque ele não aguenta full routing. Então assim, ele é um cara que tem portas de 10 GB, mas ele não é um cara que aguenta full routing. Ele não foi feito para ser borda. Ele foi confeccionado para ser um router de rede metro. Ah, mas eu queria um ASR para borda. ASR 9000. Ah, mas esse cara é um PE? Não. Ele não é PE. Posso configurar ele como PE? Pode. Você pode configurar VRF, pode fazer tudo. Mas ele é um PE? Conceitualmente falando, não. Ele não é um PE. Você quer um PE, você vai ter que comprar um Cisco 1000 e alguma coisa. Um ASR 1000 e alguma coisa. Tá? Então esse camarada aqui é um equipamento Carrier Ethernet. E aí você vai perceber um detalhe quando você vai estudar, por exemplo, se você for estudar, por exemplo, conceitos de rede Metro Ethernet, o MEF, que muda algumas nomenclaturas, né? E eu achava isso super chato, eu ainda acho, tá? Quando você vai se relacionar com outras operadoras, existem algumas nomenclaturas. Um circuito, por exemplo, ele passa a se chamar EVC. Um EVC nada mais é do que um Ethernet Virtual Circuit, tá? Então quando você for ler a documentação de Carrier Ethernet da Cisco, você vai ver o cara falando, ao provisionar o EVC, o que é o EVC? É um circuito, tá? Então, ele começa a mudar algumas nomenclaturas, trazendo na mente esse conceito de Carrier Ethernet. E nesse Carrier Ethernet, né, o que pega mais? É como um roteador que está num papel de switch, né, vai tratar o Layer 2. Isso é o que mais complica quando você está aprendendo isso daqui. Cara, isso daqui não existe aula no Brasil em português do que eu vou explicar aqui para vocês hoje, tá? Então sintam-se contemplados aí, de verdade, cara. Eu digo porque quando eu pesquisei, quando vocês forem pesquisar, você vai ver que você não vai achar. Não vai achar, tá? Mas vamos lá. O que acontece? Se a gente tivesse aqui um switch, tá? O que a gente faria? A gente iria pegar aqui, por exemplo, vamos supor, eu quero pegar a VLAN 11 e 21, ok? E eu tenho que chegar aqui na interface desse PE com a VLAN 11 e a VLAN 21. O que você vai perceber? Se nós iríamos pegar, criar aqui VLAN, configurar essa porta aqui como trunk, pegar aqui switch trunk encapsulation, VLAN, selecionar o encapsulation.1q, switch trunk alloy de VLAN 11, switch trunk alloy de VLAN ADD 21, blá, 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 blá. E aí a VLAN vai estar nesse switch. Se eu quiser mandar ele para esta porta, eu vou lá e falo que essa porta é trunk e vou mandar ela. Ah, mas eu não quero mandar pela porta, eu quero criar um VPLS. Eu criaria um VPLS da interface VLAN, né?
pegaria a interface VLAN, criaria um VPLS para esse cara aqui. E esse cara aqui iria mandar para cá esse tráfego, né? Esse EVC, a gente iria criar o EVC dessa maneira. Mas isso não é um switch, isso é um router. E router, ele, por exemplo, se eu quisesse jogar a VLAN daqui para cá, o que a gente aprende? O router permite que a VLAN 11 daqui enxergue a VLAN 11 daqui? É possível fazer isso com o router? Não. Ele cria segmentação nos domínios de broadcast por interface. Diferente do switch. No router, cada interface é um domínio de broadcast. No switch, ele é um domínio de broadcast. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Se a gente criar aqui a subinterface 1000 e aqui a subinterface 1000 e colocar aqui, primeiramente, se eu fizer isso daqui, essas duas subinterfaces nada tem a ver uma com a outra, certo? Eu posso colocar aqui o IP 1234/30, 30 não pode porque 4 não vai rolar, mas 29, e eu posso colocar aqui o IP 5432/29. São duas interfaces que não têm correlação nenhuma. E aí, como que eu vou fazer então para que isso funcione? Aí entra o conceito de Flexible Encapsulation da Cisco. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, vamos limpar aqui. Lembra de bridge? O que era uma bridge? Uma bridge, ela era utilizada antes do switch, né? Que era que você ligava um cara ao outro, e aí a gente tem um conceito de falar que o switch faz a bridge do tráfego e tal, blá, blá, blá. Nós vamos ter que recorrer à nossa velha e boa bridge. Bridge. O que acontece? Eu vou chegar nessa interface aqui e vou selecionar uma coisa chamada EFP. O que é EFP? Ethernet Flow Point. Ou seja, é um fluxo Ethernet. Eu vou, para selecionar um fluxo Ethernet, como que eu faço? Eu crio nesta interface uma coisa chamada Service Instance. Ou seja, nesta interface eu crio uma instância de serviço para selecionar um fluxo Ethernet, que nada mais é do que um tag de VLAN, tá? É um tag de VLAN. Dentro desse Service Instance, eu vou lá e falo, qual que é a VLAN que eu quero selecionar? Isso que é sensacional. Supondo que aqui nesse cara esteja chegando o seguinte, um KingKill. Aliás, esse cara aqui ó, tem o VLAN 11 e a VLAN 21. Para eu selecionar esse tráfego aqui, eu vou lá e faço .1q 11. Selecionei esse. Eu crio uma outra Service Instance .1q 21. Então eu tenho dois fluxos de Ethernet que não estão indo para lugar nenhum, só selecionei eles. Tá? Só selecionei. Se eu tivesse, por exemplo, um cenário assim, ó, eu tenho um roteador, e aí eu tenho aqui um switch, tá? Tenho aqui um roteador e outro roteador, aqui eu estou mandando a 11. Aqui eu estou mandando a 21. Nesse cara aqui, eu estou abrindo o KingKill aqui. O que é o KingKill? Chega a 11 ou chega a 21 e eu vou mandar para esse cara aqui assim, ó, 200, né? A VLAN 200, mas dentro da VLAN 200 eu tenho a VLAN 11 e a VLAN 21. Eu tenho essas duas possibilidades. Com o Service Instance, eu posso fazer o seguinte, eu quero selecionar nessa interface a VLAN de cima 200, mas que tem apenas a VLAN 11 dentro dela. Então eu consigo descer no nível de duas VLANs. Eu consigo ir lá no detalhe de duas VLANs.
Para um switch, isso é impossível, porque o switch só olha a tag de cima. Mas, para um roteador, que está selecionando um fluxo Ethernet, eu posso selecionar. E aí eu poderia ter uma subinterface com 200 em cima e 11 dentro, 200 e outra interface com 200 em cima e a 21 dentro. Tá? Então isso é o Ethernet, é o Flexible Encapsulation que a Cisco chama. É eu poder selecionar aqui um fluxo Ethernet, e por isso que eles chamam de Ethernet Flow Point, ou seja, é um ponto de fluxo Ethernet. Porque dane-se a VLAN, esquece a VLAN. Eu não estou selecionando esse pacote pela VLAN. Eu estou selecionando esse pacote por mais informações, por duas VLANs ou por qualquer outra coisa. Tá? Eu posso selecionar aqui por outras coisas também. Né? Por COS, sei lá, tem várias coisas que eu posso selecionar um Ethernet Flow Point, um fluxo de Ethernet, e tratar ele de uma maneira diferente. Tá? E aí, supondo que eu cheguei aqui, tá? Opa. Vou pegar aqui a nossa borrachinha. Supondo que eu tenho o seguinte cenário. Router ligado aqui, ó. E esse roteador, eu tenho aqui um cara esperando uma VLAN 11, tá? O que eu tenho que fazer? Nesse camarada eu vou criar uma Service Instance. Vou chegar dentro dela e falar um .1q 11. Nesse camarada eu vou criar outra Service Instance. Mesma coisa. .1q 11. E aí eu preciso ligar esses dois caras, porque eu já falei que o roteador não vai ligar por padrão, diferente do switch. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um domínio de bridge. Um bridge domain. Para quem trabalha com MikroTik, isso é familiar, porque o MikroTik faz isso. Você cria VLAN 20 numa porta, cria VLAN 20 na outra porta, né? E cria uma bridge chamando essas duas VLANs. É absolutamente isso. Eu vou chegar na bridge domain e vou falar o seguinte: bridge domain chama este EFP para falar com este EFP. A partir daí, esses caras começam a se enxergar. Esse fato de fazer eles se enxergar, eles chamam de Flexible Forwarding. Por que Flexible Forwarding? Porque nós estamos acostumados neste cenário de que aqui eu tenho 11 e aqui eu tenho 11. E se aqui, meus amigos, eu tivesse o 10? Funcionaria com um switch? Nunca. Por quê? Para que uma VLAN fale com a outra, eu iria ter que utilizar um recurso de roteamento, um recurso de roteamento no switch, né? Cada uma ia ter que estar numa rede. Mas se eu tivesse com o IP aqui 1, e aqui 2, na VLAN 10, na VLAN 11. Com esse conceito de bridge domain, qual que é o fluxo do negócio, tá? Para ficar bem claro para vocês. Seleciono o fluxo, o EFP, nesse caso o .1q11, mando para a minha bridge processa e devolve para cá. Ao mandar para a bridge esse fluxo, eu posso alterar. Eu posso fazer algumas alterações. Lembra do pop e do push do MPLS? O que é o pop? O pop é o ato de eu inserir uma label. O push é o ato de eu inserir uma label. O pop é o ato de eu retirar uma label. Aqui, meus amigos, eu tenho a possibilidade de, antes de mandar o tráfego para a bridge domain, eu tirar uma VLAN ou adicionar uma VLAN. Ou seja, se eu pego aqui Ethernet 11, eu tenho aqui VLAN 11 e aqui VLAN 10. E ao mandar para o bridge, eu simplesmente faço pop
da VLAN 11 e aqui eu faço POP da VLAN 10, na minha bridge vai chegar só o Ethernet, sem VLAN. Só o frame. E aí é possível fazer uma VLAN e enxergar a outra. Ou poderia fazer diferente. Eu poderia fazer também o seguinte, eu não quero fazer nem o POP, não quero fazer o POP, eu quero fazer algo interessante. Não quero. Eu quero pegar e ao invés de eu mandar a VLAN 11 para a bridge, sabendo que aqui ele está esperando a VLAN 10, eu quero fazer um translate de VLAN, vou fazer uma tradução. Ao mandar para a bridge, eu vou mandar como VLAN 10. Não quero mandar como VLAN 11. Isso é possível fazer. E esse é o papel do Flexible Forwarding. Ou seja, eu vou encaminhar a esse fluxo de Ethernet, mas eu posso alterar o tag de VLAN, eu posso fazer a remoção, a inserção e eu posso fazer a tradução dessa VLAN. Tá? O Genilson falou que não entendeu. Você não entendeu essa parada aqui, né? Esse ato de fazer a retirada da VLAN, né? É isso? Alguém mais não entendeu? Tá. Alguém mais não entendeu? É um negócio totalmente diferente do que a gente está acostumado, né? Totalmente diferente. Por isso que eu estou fazendo questão de explicar isso para vocês e usar um iOS XE. Tá. Ó, pensa o seguinte. Eu tenho aqui, deixa eu até colocar aqui, ó, na tela branca. Eu vou usar a analogia que a própria Cisco faz, tá? Eu tenho aqui um roteador. Tá? E aí, esse roteador, ele está conectado aqui num outro roteador. E aqui, num outro roteador. Tá? Quando você chega aqui e cria a Service Instance, selecionando a VLAN 11, a Service Instance aqui, selecionando a VLAN 10, e você quer fazer esses caras aqui que estão na mesma rede, se falar, o que você precisa fazer? Primeiramente, você vai criar aqui, dentro desse cara, uma bridge domain. Tá? Bridge domain. O bridge domain, você pode ligar ele. E aí você vai ter que chamar no bridge domain o que você quer ligar. Eu quero ligar esse camarada com esse camarada. Tá? Liguei. Só que, se eu pegar a VLAN 11 e ligar aqui com a VLAN 10, existe a comunicação? Não existe. Não vai funcionar. O que você precisa entender? Esse bridge domain, ele faz a junção das coisas. Só que, na Service Instance, você pode falar assim, antes de eu enviar o pacote para o bridge domain, porque o bridge domain, imagina que ele é um equipamento fora do roteador, ele é um switch, tá? Ele é um switch, imagina isso. Antes de eu enviar para o bridge domain, o que eu quero fazer com essa VLAN 11? Eu quero tirar a VLAN, eu quero adicionar outra VLAN, ou eu quero alterar a VLAN.
O que eu quero fazer? Ah, eu quero alterar. Quando eu for mandar para o bridge domain, eu quero que a 11 se torne 10. Então, quando ela entrar aqui, ela vai chegar aqui como 10. E aí, vai funcionar, né? Ah, não, eu não quero alterar. Eu quero tirar. Então, aqui eu tenho pop, push e translate. Ah, eu quero fazer o pop. Então eu vou mandar para cá sem VLAN. Você vai lá e manda para bridge domain sem VLAN. Aqui que eu vou ter que fazer? Eu vou fazer o pop também. Vou fazer aqui o pop e vou mandar para cá sem a VLAN. O que vai acontecer a partir daí? Chegou na bridge domain, os caras daqui estão sem VLAN e o cara daqui está sem VLAN. O que vai acontecer? A comunicação fim a fim vai funcionar. Certo? Ficou claro isso? Entendeu? Ó, vamos fazer na prática. Isso daqui é realmente complexo, meus irmãos. É pegar tudo que a gente está anos trabalhando, galera de 10, 20 anos trabalhando, e aí chega o cara e fala o seguinte, duas VLANs diferentes, pode se falar? Você, não, cara, pode, posso estar usando um ASR. Você, como assim, cara? Todos esses anos de indústria vital foram pro lixo? Não é isso, é um novo conceito, é uma rede carrier internet, tem que ser flexível, né? Então vamos lá, ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui, pegar o router 8, vamos criar uma topologiazinha aqui pra você ver a flexibilidade que isso dá, né? Vamos pegar o router 8 aqui. Opa. Então vamos vir aqui, ó. Vamos colocar o router 8 aqui. O router 7 aqui. E o 6 aqui. Tá? Aliás, desculpa, pessoal. Deixa eu fazer um negócio com lógica, né? Senão a gente fica doido, né? 6, 7, 8. Aqui nós vamos usar a Ethernet, aliás, a Giga 1 e aqui a Giga 2. Tá? Aqui nós vamos usar a VLAN 67 e aqui a 78, como a gente já sabe. Vamos configurar o IP 1111 aqui e aqui o 1112. Vamos lá. Então primeiro vamos configurar o 6 e o 8, que é o mais fácil aqui que a gente já sabe, né? Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui, ó. O router 6 e o router 8. Então, o 6 tá. Então, o router 6 vai ser a Giga 1. Chegar aqui, config interface Giga 1. Ele vai estar conectado no 7, né? 67, encapsulation.1q 67, IP address 1.1.255.255.255.252. É isso, né? Simples assim. No router 8, ele vai estar conectado na Giga 2. Enable config interface Giga 2.78. Encapsulation.1q 78, IP address 1.1.2.255.255.255.0. Beleza. Obviamente, vou pingar? Não. Não vou pingar, né?
Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai chegar no nosso amigo R7, que está no meio dessa bagunça, certo? Nosso amigo R7. Chegar aqui na giga 1 e vamos selecionar esse fluxo aqui. Então vamos lá. Enable, conft, interface giga 1. Aí eu crio uma instância de serviço, que ela pode ter um identificador qualquer, mas por padrão eu vou selecionar, vou colocar o mesmo que seria a VLAN, 67, né? Não é isso? 67. O que esse serviço é? Ele é um fluxo Ethernet. Selecionei ele aqui. Qual que é a VLAN que está vindo? Olha só, eu posso selecionar por várias coisas. Eu vou selecionar aqui por .1q, que é VLAN 67. Se dentro da VLAN 67 tivesse outra VLAN, eu iria chamar aqui, ó, second VLAN 11. E ainda eu poderia selecionar os pacotes que estão vindo com COS de algum determinado valor. Então, olha só como que é granular, para vocês terem uma ideia. Mas daqui fica para uma outra questão. 67. Então, eu selecionei. Se eu vier aqui, show run int gi 1, ele vai estar aqui selecionado, tá? Aí eu vou chegar aqui, e aí vai ficar, falta um detalhe aqui, ó. Vamos lá, selecionei aqui, vou entrar na giga 2, service instance 78, tenho que falar que é Ethernet, encapsulation.1q 78. Beleza. Se eu pegar aqui, posso chegar aqui e fazer o seguinte. Existem duas maneiras de juntar esses camaradas. Eu posso chegar na própria interface giga service instance 67 Ethernet e falar que essa service instance está numa bridge domain 1000, ou eu posso usar o modelo mais novo, que não é chamar na interface. Na interface é mais fácil, porém tem alguns probleminhas, tá? Que a gente vai ver depois. Então, o ideal é que você faça o seguinte, você cria uma bridge domain 1000, e eu vou chamar a service instance member giga 1 service instance 67 e a giga 2 service instance 78. Se eu chegar aqui, show bridge domain 1000, quais são as service instances que estão nessa bridge? Né? É a service instance 67 da giga 1 e 78 da giga 2. Então, se eu vier aqui, show run int gi 1 e gi 2, eu estou selecionando elas e estou colocando elas na mesma bridge, ok? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu criei a service instance aqui e criei aqui. E criei uma bridge domain aqui e conectei esse cara nesse cara. Conectando esse cara a este cara somente, vai funcionar? Vamos testar. Será que vai funcionar? Se eu chegar aqui no R8, não vai funcionar. Por quê? Porque está chegando está passando por aqui. Eu estou juntando a VLAN 78 com a 67. Para que isso funcione, ou eu faço o translate de um lado, ou eu removo o tag dos dois. Então, primeiro vamos remover dos dois, só para ver como é que é a brincadeira. Vou chegar aqui no R7, fazer o seguinte, ó, interface giga 2,
service instance 78 Ethernet. Eu vou fazer um rewrite, eu vou reescrever quando entrar, eu vou reescrever o tag, fazendo pop de 1 ou 2 tags. Um só, né? Porque eu só tenho um tag na VLAN. E vou colocar o symmetric. O que significa aqui, tá? Vamos lá. Quando esse camarada for enviar, né, para bridge domain, eu vou reescrever o tag de VLAN. O que eu vou fazer com o tag? Eu vou fazer o pop de uma VLAN. Sabe o que significa symmetric? É para fazer o contrário. Quando for ao contrário, eu vou fazer o push. Entendeu? Só para ele fazer o contrário. Eu tenho que colocar o symmetric sempre. É obrigatório fazer o symmetric, tá? Então, eu tenho que chegar aqui e falar que eu vou fazer o pop desse lado. E vou chegar também aqui na giga 1, service instance 67, e vou fazer o pop da VLAN também. Então eu vou mandar para bridge sem VLAN, tá? Olha lá, sem VLAN. Se eu chegar aqui agora, vai pingar. Então, o que aconteceu? O que aconteceu é que quando eu peguei a VLAN 78 e mandei para a bridge, eu tirei o tag dela, para que ela possa chegar aqui sem tag e a esse cara vai adicionar a tag do lado dele. E aí a gente consegue fazer a comunicação fluir, tá? Mas eu poderia também fazer o translate de um lado, né? Por exemplo, eu tenho 78 aqui. Ao enviar para a bridge, eu vou mandar com a 78. Então vamos lá, eu vou mandar para a bridge com a 78 do lado aqui. Vamos lá. Vou pegar aqui no R7. Quero fazer o seguinte, ó. Opa. No rewrite ingress tag. No rewrite ingress, beleza. Do showrun int gi 1. Então, ó, eu tô mandando com a 78, tá? Então, se a gente analisar aqui, eu vou pegar, estou mandando para cá com a 78, então tá chegando aqui, aliás, tá chegando aqui a 78, e aqui eu tô mandando sem tag, né? Porque eu tô fazendo pop. Vai funcionar? Não vai. Se eu chegar aqui, tentar pingar, não vai funcionar, né? Por quê? De um lado, eu tô mandando a VLAN 78, tá chegando na bridge, e aqui tá chegando sem tag. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o translate desse lado aqui. Eu tenho que fazer com que o 67, ao vir para a bridge, se torne 78. Vamos tentar fazer isso? Vamos lá. Então, do showrun int gi 1. Opa, tô no router errado, é o 7, né? Showrun int gi1, gi2. Então, ó, tá indo 78 e aqui tá indo sem tag. A gente tem que fazer o translate. Ao invés de eu mandar o 67 ou sem tag, eu tenho que mandar para a bridge o 78. Vamos lá, ó. Conft int gi1, selecionar aqui a service instance, selecionar aqui, opa, espera aí, aqui ó, esqueci de pegar esse camarada,
primeiramente, deixa eu parar de ser preguiçoso, né? Tô tentando fazer uma... Da onde preguiçoso não tá indo. Service Instance 67 Ethernet no rewrite ingress. Então, não tá agora. Tá indo agora VLAN 67, tá? Eu tenho que fazer o quê? Rewrite ingress tag translate. E olha que interessante. Deixa eu só arrumar o microfone aqui, pera aí. Beleza. Eu posso fazer o translate de 1 para 1, de 1 para 2, de 2 para 1, de 2 para 2. Olha quantas possibilidades. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o translate de 1 para 1. Por quê? Eu quero fazer o translate de 67 para 78. O que eu vou fazer aqui agora? Ó, .1q 78. Por quê? Ele já sabe que eu já tô com a 67 aqui, ele já sabe que eu selecionei a 67. Ao mandar para cá, eu quero mandar como 78. Se eu chegar aqui e tentar pingar, se eu tiver sorte, vai pingar. Ah, pingou, ó. Que maravilha, hein? Olha lá, o do outro lado é o final 1. Então, o que está acontecendo aqui no set? Show run int GI1 e GI2. O que é que está acontecendo no set? Vou até apagar isso daqui, ó. Para a gente rabiscar ali. O que está acontecendo no set é o seguinte. Eu tenho aqui a bridge domain, que está chamando essa service instance para ela. E está chamando esta service instance também. Está ligado na bridge domain. Essa service instance, ao mandar o pacote para a bridge domain, vai fazer o translate de 67 para 78. Então aqui está chegando VLAN 78. Esse camarada está selecionando por padrão e já está mandando para cá 78. Obviamente, vai funcionar. Legal isso, né? Ficou claro para vocês? Alguém tem alguma dúvida? Já respondeu aí a pergunta do Genilson, né? Tem como fazer translate só de um lado e funcionar? Sim. Tem sim. Entendeu? Tranquilo? Ficou claro? Alguma dúvida? Posso seguir? Para quem estava caindo aí durante essa explicação aqui, daqui é complexo, daqui é um novo paradigma aí de encaminhamento, né? Vai ter que assistir de novo para poder absorver legal, tá? E aí, beleza. Show de bola, bacana. Então, a gente já entendeu isso daqui. Então, obviamente, se o roteador ele não cria essa parte de ler 2 automático, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, se eu preciso mandar esse pacote, imagina aqui, né? Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. C. Cadê a nossa topologia? Aqui. A gente já sabe, então, que aqui eu vou criar uma SI selecionando as VLANs. Opa, ficou grande aqui. Selecionando as VLANs aqui. Daqui, para onde que eu tenho que mandar? Genilson, pode escrever sua dúvida. Daqui, para onde eu tenho que mandar? Não tenho que mandar para o PE? Se eu tenho uma única service instance, e aí eu tenho que utilizar
aqui um túnel VPLS, que a gente vai entender agora o que é. Obviamente, eu vou criar o túnel daqui para cá e vou chamar na bridge domain, tá? O túnel e a service instance, tá? Esse é o passo que a gente vai fazer aí agora. Pode falar, Genilson, qual que é a sua dúvida? Em questão de roteador e switch layer 3. Manda aí. Deve estar no... Pode mandar aí que a gente vai dando sequência aqui, qualquer coisa eu paro, tá? Então, sabendo disso, que o papel do nosso switch metro é pegar os fluxos de Ethernet e levar para o PE, agora nós vamos primeiramente entender a diferença de VPLS para VPWS, tá? Mas o cara que vai pegar esses pacotes aqui e mandar para cá de forma muito simples vai ser o nosso Layer 2 VPN. Vamos lá, pergunta do Genilson. Sei que tem em questão de roteador e switch layer 3, sei que tem as features, mas até que ponto o switch layer 3 com o roteador tem em comum? Cara, o switch ele é menos flexível. Você vai utilizar aqui, por exemplo, vamos lá. Em vez de ser uma service instance, você vai chegar aqui no switch e selecionar interface VLAN. Por exemplo, se fosse um ME3600, tá? Interface VLAN, chego na interface VLAN e crio o VPLS para cá, ou VPWS para cá, aliás. Qual que é o grande problema disso, Genilson? Eu estou selecionando a VLAN. Se eu tiver no mesmo switch a mesma VLAN numa outra porta, ele vai colocar ela no mesmo domínio de broadcast. Eles vão se falar. Então é diferente, até a Cisco explica isso, né? Ela faz um desenho bem legal, que é assim, ó. Eu tenho aqui o roteador, tá? E aqui eu tenho a VLAN 10, VLAN 10, VLAN 11, VLAN 11, vou colocar aqui a VLAN 30. Você pode chegar aqui e ter uma bridge domain aqui, ó, que está conectado nesse cara e nesse cara. Você pode ter uma outra bridge domain que esteja conectando esse cara a esse cara. E aí você pode ter aqui também mais um cara aqui como, né, VLAN 10 e mais um cara aqui como VLAN 10 que estão falando só eles. Entendeu? A grande questão aqui do roteador é a flexibilidade que ele te permite de fazer isso. Por exemplo, para você fazer um translate de VLAN é muito mais complexo no switch, e ainda nos switches que comportam isso, não é qualquer switch que comporta um translate de VLAN, né? Diferente de um ASR da vida, que faz isso com uma facilidade porque ele não é orientado a VLAN, né? Na realidade existe um limite de bridge domains dentro de service instances que você pode chamar dentro de um bridge domain. Se eu não estou equivocado, são 64 service instances dentro de uma bridge domain, tá?
que o Gilberto perguntou, existe um limite de VLANs que uma bridge domain pode linkar? Lembre-se, a bridge domain não linka VLAN, ela linka service instance. E a service instance que seleciona VLAN, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos ver o que eu estou querendo dizer com isso daqui, ó. Na nossa bridge, na nossa service instance, eu posso ter não somente uma VLAN. Eu posso ter da VLAN 1 a 4094. Ele não está permitindo eu mudar o encapsulation, provavelmente porque eu estou fazendo o translate. Tá? Mas eu posso ter o encapsulation 67, posso ter 68, 90, tá? Então, assim, eu posso ter mais do que uma VLAN. Deixa eu só matar aqui o no rewrite ingress. Aí ele vai permitir, em teoria. Tá vendo? Eu posso ter aqui várias VLANs. E, inclusive, no encapsulation, existem alguns detalhes bem interessantes aqui, tá? O encapsulation default, ele dá um catch-all unconfigured encapsulation. O que significa isso? Imagina que eu tenho service instance 1, selecionando o .1q 1. Service instance 2, .1q de 2 a 1000. Service instance 3, default. Default. O que significa esse default? Se eu não tenho configurado as VLANs nas outras service instance, essa VLAN vai entrar na bridge domain 3. Então imagina que eu criei aqui uma bridge domain, uma service instance para dropar. Sei lá. Se eu não tiver a service instance, ele já vai dropar de qualquer jeito, né? Ele vai desconsiderar. Mas, sei lá, eu quero mandar para um equipamento qualquer coisa que não esteja em outra service instance. Então ele vai pegar aqui de 1001 a 4094. O encapsulation default. O untagged são para frames sem tag mesmo. Tá? Então, a bridge domain, ela não está chamando as VLANs, ela está chamando a service instance, que por sua vez chama as VLANs. A service instance não tem limitação de quantidade de VLANs, mas a bridge domain pode ter até 64 service instance. Isso no ASR 920, tá? Nesse CSR eu não tenho certeza. Essa default aqui, o Genil está perguntando, mas e se nessa default não tem que ter um pop? Não, não necessariamente, Genilson. Depende do que você vai fazer. Depende do que você quer fazer com ela, né? Depende. Beleza? Mais alguma dúvida? Vamos fazer uma pausa de 5 minutinhos aqui para a gente já voltar. Querem tirar mais alguma dúvida aqui no rewrite? Beleza? É 21h34, vamos parar aqui um minutinho, 5 minutinhos. Tomar uma água aí no banheiro e a gente volta, beleza? Então vamos lá, eu vou pausar aqui e a gente já volta. Então, bora lá. Vamos falar de L2 VPN.
que até agora a gente tem falado de... Nós finalizamos o nosso backbone, que é esse daqui, ó. Tá? E a gente já sabe que como que a gente vai pegar esses camaradas aqui, a VLAN deles que está vindo para cá, e a gente já sabe o que a gente vai ter que fazer. A gente já sabe que vai ter que pegar ela aqui, via Service Instance, jogar para uma bridge domain, criar um Layer 2 VPN e jogar para cá via MPLS, pegar na bridge domain e jogar para o PE. Esse é o caminho que a gente vai ter que seguir, tá? Mas vamos falar antes sobre o que é esse Layer 2 VPN, as características. Layer 2 VPN é mais simples, porque assim, o MPLS, habilitar o MPLS é simples. O problema do MPLS são os serviços, então que são Layer 2 VPN, Layer 3 VPN, VPN multicast, blá blá blá, isso que é o trabalhoso, né? De entender como habilitar isso, em qual cenário se encaixa cada um, tá? E aí agora a gente vai discutir um pouquinho sobre as diferenças de Layer 2 VPN, né? Dos dois tipos de Layer 2 VPN. E aí eu vou até indicar para vocês, aqui a gente está indo na prática, pegando um monte de coisa, os cenários voltados muito para a vida do dia a dia. Eu vou indicar para vocês depois um livro que eu tenho, o físico dele, que é o MPLS Fundamentals. Este livro é sensacional. Toda vez que alguém me pergunta, eu falo, cara, MPLS Fundamentos. Eu falo até para a pessoa comprar ele fisicamente, cara. Esse é o livro digno de você ter o físico dele. Esse livro me ajudou muito a entender esse mundo de MPLS, serviços e tudo mais. E aí depois tem outros dois, que é edição 1 e 2 de... Deixa eu até pegar ele aqui. Que é o MPLS VPN. Que aí ele vai falar sobre roteamento e tudo mais. Deixa eu ver se tá fácil aqui. Pra eu te falar... Aqui, ó. MPLS e VPN Architectures. E aí ele tem o volume 1 e volume 2. Sensacional, que é onde ele vai falar sobre Layer 3 VPN e roteamento. Então assim, esses livros é bom tê-los, porque MPLS é o coração de uma operadora. É o coração, cara. Então para quem quer entrar no mundo de operadora, MPLS é tudo, tá? E aí, quando a gente fala de MPLS, serviço de MPLS, a gente está falando também de OSPF, de BGP, né? Então é muito bom. Mas então eu não vou cair nos detalhes específicos, blá blá blá. Nós vamos configurar Layer 2 VPN, que é o que você vai encontrar por aí por fora, e beleza, tá? Não vamos cair aqui muito nas questões técnicas não, porque senão não dá tempo, né? Aí fica complicado. Mas basicamente, o que acontece? A gente tem o papel da rede metro, então, numa rede Layer 3, né? Quando a gente habilita MPLS numa rede metro, né? A gente levar os clientes até um roteador, que é o PE dele. A gente já tinha falado antes que eu posso ter uma rede metro em Layer 2, né? Posso ter. Mas o ideal é que essa rede metro, para ser muito mais simples, ela seja em Layer 3. Aí a gente tem um IGP mais LDP, né? Formando aqui nossa nuvem MPLS. E aí eu posso habilitar, então, eu posso começar a levar os meus clientes para o meu PE via um serviço Layer 2 VPN, desse roteador para esse, né? Desse Metro Switch para esse, e entregar para o meu PE. Tá? Então, dentro desse mundo de Layer 2 VPN, existem dois tipos. O VPLS, que é o Virtual Private LAN Service, ou seja, ele é desenhado para quando você quer criar mesmo uma LAN.
você tem um ponto multiponto, você vai usar um VPLS, tá? Você cria uma bridge aqui dentro da nuvem MPLS de forma que todos os pontos se enxergam em Layer 2, tá? Ou você pode ter o VPWS, Virtual Private Wire, cabo. Então ele é um cabo privado, ou seja, ele é um ponto a ponto, tá? O que as operadoras normalmente comercializam? Ponto a ponto. Normalmente se configura VPWS. Em alguns casos você vai ver configurado VPLS. Por quê? O VPWS ele tem algumas características diferentes da VPLS. A VPLS, imagina que a gente utilize aqui nesse ponto a ponto o VPLS. Eu posso utilizar, por exemplo, no nosso lab nós vamos fazer VPLS. Eu posso utilizar e não tem problema nenhum, tá? A grande questão é o seguinte, o VPLS, ele aprende os MACs. Aprende MAC. O VPWS não aprende MAC. Por que eu precisaria aprender MAC se é ponto a ponto? Tudo que chegar aqui eu mando para cá, eu não preciso aprender o MAC aqui. Diferente desse cenário, aonde eu posso ter, né? Eu vou ter na realidade um LDP daqui para cá, outro daqui e outro daqui para cá. Então, eu tenho que saber que o MAC A está aqui para eu mandar para esse peer direto e vir para cá. E o MAC B está aqui para eu mandar direto para esse peer e vir para cá. O grande problema do VPLS é que eu tenho que fechar o VPLS com todos os peers que eu tenho no caminho. Por quê? Ele tem uma característica contra loop que é o seguinte. Se esse cara aqui receber um pacote via VPLS, ele não encaminha para outro vizinho VPLS. Para quê? Para não fechar loop. Então, obviamente, a conexão aqui nessa nuvem tem que ser full mesh. Se eu tiver aqui também um cliente aqui na minha VPN amarela, eu vou ter que fechar esse vizinho com esse vizinho com esse e esse vizinho com esse. Olha só como começa a ficar trabalhoso o negócio. Se eu tiver 50 POPs e nos 50 POPs eu tiver uma ponta, imagina eu fechar o VPLS com todos esses caras. É muito trabalhoso, né? E fica ruim para escalar, né? Para crescer. Então, característica do VPLS, os peers, que são eu fechando com esse cara, precisa ser full mesh. No ponto a ponto eu só tenho um peer, obviamente, né? Frames, como a gente já falou, de um peer não é encaminhado, não vai para outro peer. Então, se eu recebi frame daqui, eu não vou encaminhar para cá nem para cá, eu só posso encaminhar para cá, né? Tô controlando aí para não ocorrer loop, tá? Então, o VPLS ele é ponto para multiponto. Normalmente não, eu aprendo os MACs desse túnel. No VPLS eu não aprendo o MAC, porque é só um ponto a ponto. E no VPLS, recebi um pacote via túnel, não encaminho para outro peer de outro túnel para não fechar loop. Tem mais algumas outras características, mas não vou falar aqui, tá? Eu quero que você tenha isso em mente, que esse aqui é o mais básico do básico, tá? De repente, durante esse final de semana, eu crio um documentinho e coloque lá a diferença, algumas coisas a mais para ser discutido, tá?
sobre header, blá blá blá, mas por hora é bom a gente entender isso daqui, que é o lado mais prático da coisa, tá? Então, o que acontece aqui? Eu normalmente, né, o VPWS ele é mais leve para o backbone, tá? O VPLS é um pouco mais pesado. Se você puder usar o VPWS, melhor. Nós vamos usar o VPLS porque a gente está no laboratório e eu quero ver os MAC address dentro da Bridge Domain, tá? Então, isso é até interessante, né? Se o VPLS eu não tenho uma instância de encaminhamento, não tenho nada aprendizado, eu não preciso de Bridge Domain. Não preciso de Bridge Domain. Aqui eu preciso, porque eu preciso aprender os MACs. Né? Então, vamos fazer aqui o lado, vamos configurar isso no nosso laboratório, tá? Mas antes disso, só falar um pouco, um detalhe bem interessante. Eu devia até ter falado antes, esqueci disso. Aliás, vamos seguir, vamos configurar isso daqui no nosso laboratório, vamos lá. Vou pegar aqui. Vamos primeiro criar um VPWS, tá? Nós vamos pegar aqui. Anotou aí, né? O professor vai apagar. Depois vocês veem aí a gravação. Nós vamos pegar aqui e criar um VPLS aqui da VLAN, aqui usa a VLAN 11 e aqui a VLAN 21. Nós vamos criar aqui um VPWS, tá? Daqui para cá, entregar a VLAN 21 aqui para esse camarada. Você vai ver que o VPWS é absurdamente simples. Vamos lá. Aqui está na Giga 3, né? Então, vou entrar aqui no router 8. Opa! No router 8, eu vou usar a nossa convenção lá de endereçamento, tá? Aqui vai ser o IP o seguinte, ó. 4.4.18.8/24. Por quê? Ele está no router 4 e a conexão do 1 para o 8, tá? Então vamos lá. Eu vou chegar aqui no router 1 e já vou configurar aqui para ficar de boa. Cadê o router 1? Enable config interface giga 1. Giga 1.18 encapsulation.1K 18 IP address 4.4.18.1/24. Show IP interface brief pipe include 18. Então tá aí. Giga 1 18 4.4.18.1 com /24. Já no nosso router 2, eu vou selecionar aqui a Service Instance 21 e vou fechar um VPWS para o router 4. Olha só que simples isso. Se a gente tivesse aqui numa rede Layer 2, eu ia precisar arrastar a VLAN daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, proteger, não é isso? Olha só como no MPLS a coisa fica muito mais simples, ó. Chegar aqui no nosso router 2, chegar aqui na Giga 1, interface, conft interface Giga 1, Service Instance 18, Ethernet, Ethernet Encapsulation 18, O VPWS, ele também é conhecido no comando aqui da Cisco como Xconnect. Tá? Então eu vou fazer um cross connect, um Xconnect para o 192.168.44, para loopback desse camarada. Xconnect para quem? 192.168.44.
eu vou usar um Virtual Circuit ID, que é um identificador único entre os dois, 18. E eu vou encapsular esse túnel via MPLS. Tudo isso. Eu vou chegar aqui no router 4, na giga 3, e fazer o contrário. Aqui no router 4, interface giga 3, service instance 18, Ethernet encapsulation.1q 18, Xconnect para 192.168.2.2, o Virtual Circuit ID é 18, encapsulation MPLS. A partir daqui eu tenho alguns comandos que eu posso validar isso, tá? Ele já falou que subiu aqui, ó. Acabou de falar aqui o pseudo-wire change state to up. Acabou de subir. Eu tenho um comandinho aqui, ó, xcon all. Show todas as cross conexões. E vai mostrar que eu tenho na giga 3 a service instance 18. Por algum motivo, o segundo segmento está down. Vamos ver o que está acontecendo. Opa, fechei, desculpe. Aquele ali era o router 4. Show xcon all. Tá, então vamos lá. Show IP interface brief. A porta 4 está no ar. Show run interface giga 4. Opa, desculpe pessoal, não é o 4, né? Está falando da giga 3. Então eu tenho aqui, ó, o Xconnect 192.168.2.2 18 encapsulation MPLS. No router 2, show run int gi 1, eu tenho aqui 192.168.4.4 18 encapsulation MPLS. Show xconnect all 18. Subiu. Demora um pouco para subir. Vamos ver se subiu desse lado também. Beleza, subiu. Então é só isso. Simples desse jeito. Então eu vou chegar aqui, falar que eu tô fechando, eu criei a minha service instance, selecionei a VLAN ou tag, né? Tô fechando uma cross conexão para esse camarada com ID 18 encapsulando com MPLS. Fiz o contrário do outro lado, ele vai subir o túnel. Subiu o túnel, eu tenho que pingar o camarada aqui. Aqui, né? Não. Cadê o IP que eu tinha configurado? Configurei o IP em algum lugar errado. Só para variar. Então vamos lá. Eu tô com o IP aqui, show IP int brief pipe exclude unassigned. Então, ó, 44.18.1. Beleza? Eu vou entrar aqui no router 8. Deixa eu só ver aqui o que eu fiz de errado. 18, 21. Ah, tá. Eu coloquei a VLAN 18, né? Vamos fazer o double check. Show run int gi 1.18. Então vamos lá. Só para validar que tá tudo certo. No router 1 eu criei a subinterface giga 1.18. Encapsulation.uk 18. IP address 44.18.1. Beleza? Com esse IPzinho aqui. No router 2, show run int gi 1.
Estou selecionando 18 e mandando para o 92.168.44. Lá no 92.168.44, eu estou fazendo o seguinte, estou pegando na giga 3 o 18 e mandando para o 2. Então no router 8 eu tenho que chegar aqui na giga 3, encapsulation.1Q 18 IP address 44.18.8 do ping 44.18.8, que sou eu, e o 44.18.1. Tem que funcionar. Então, o que a gente fez aqui, né? Eu fui e criei. Vou até pegar aqui e segmentar as duas telas para vocês verem. Vou colocar esse cara aqui e esse cara aqui. Opa, não deu certo aqui. Mas beleza, agora sim. Então, ó, veja como é simples. Eu estou fechando esta Service Instance com esta Service Instance. Estou ligando as duas. Como as duas estão com o Ethernet 18, funciona tranquilamente. Tá vendo? Fazendo o X-Connect, apontando para lá, e esse aponta para mim. E aí funciona tranquilamente. Isso daqui é um VPWS. Muito simples, né? O VPLS, ele é um pouquinho diferente. Vamos criá-lo aqui. Vamos pegar aqui. Deixa eu voltar essa daqui para cá. O VPLS, como ele é uma LAN, e ele tem e normalmente ele tem múltiplos peers, eu preciso criar um bridge domain para poder juntar as coisas aí, tá? Então, neste caso, o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Eu vou pegar, vamos pegar aqui o nosso amigo, vamos configurar o set, tá? Então, primeiro vamos colocar o IP no set. Enable conft interface giga 3.17 encapsulation.q 17 IP address 44.17.7. Eu vou no router 1 e já configurar também. Interface giga 1.18. IP address 44.18.17.1.255.255.255.250. Beleza. Agora, como é que a gente vai fazer isso nesse camarada aqui? Nesse camarada, nós vamos fazer o seguinte, ó, int gi 1 service instance 17 ethernet encapsulation.1q 17, beleza? Vou chegar aqui e fazer o seguinte, exit layer 2 VPN virtual forwarding interface, certo? Layer 2 VPN virtual forwarding interface. Eu vou chamar ela, ele pede para colocar aqui contexto, e aqui eu vou dar um nome para ela. Vou colocar aqui VLAN 17. Pode ser qualquer coisa. Aí aqui que eu vou ter que fazer? Eu vou falar que isso daqui é um VPN ID 17. VPN, vamos ver aqui. VPN ID 17 já foi, member 192.168.44. Qual que é o ID? 17 encapsulation MPLS. Tá? Então vou dar um show run pipe section 17 para vocês verem. Então a gente criou uma layer 2 VFI context, o nome dela, a VPN ID, tá? E o member, querido, que eu estou chamando. E aqui eu criei a Service Instance dentro da interface lá. Lembrando, esses dois estão soltos. Aí o que eu vou ter que fazer?
eu vou ter que chamar aqui uma bridge domain 17 e vou chamar os dois. Giga1 service instance 17 e vou ter que chamar aqui a member VFI, vou chamar o nome dela. Então, a partir de agora, se eu chegar aqui, show bridge, aí ele já subiu lá, ó. O VFI subiu, Virtual Forward Interface, que é o VPLS. Show bridge domain 17, vai falar quem pertence ao bridge domain 17. A Giga1 com a Service Instance 17 e a VFI VLAN 17, que está chamando o neighbor 192.168.44. Se eu tivesse 5 neighbors, eu ia ter que colocar aqui na VFI lá, member 192.168, member, nananana, e fazer um por um. Como eu só tenho esse, vou colocar esse daqui. Eu vou ter que vir aqui no router 4, pegar aqui na Giga 3 e fazer a mesma coisa. conft interface Giga 3, service instance internet, que é 17, encapsulation .1q 17, exit layer 2 VPN virtual forward interface context VLAN 17, VPN ID 17, member 192.168.22, encapsulation MPLS, exit. E vou chamar ele na bridge domain 17. Chamar os dois camaradas aqui, service instance 17 e o member VFI VLAN 17. Show xconnect all, já subiu ali. Show xconnect piping, vou colocar aqui, ó. Já subiu tudo. Então, nesse caso, eu posso chegar aqui, ping 44171, que sou eu, e o 177 é o carinha lá remoto que tem que ter subido. Não subiu? Então, vamos ver o que aconteceu. Show xconnect all. Ah, verdade, esse cara aqui não tem. Show IP interface brief. 44171. Show run interface. Olha a groselha que eu fiz. Interface giga 1.18. Encapsulation.18 IP address 44181. Vocês deixaram eu fazer esse erro, cara? Rede metro, Genilson. Então, o que eu fiz? Eu acabei, eu mudei o IP ali, né? Ó, o 18. Então, eu vou ter que criar uma nova interface. Giga 1.17, encapsulation 17, IP address 44171. E aí sim, 44171, 44177. Aí não tem como. Se você errar, não funciona. Então, qual que é a grande diferença aqui? A gente fez em Layer 2 VPWS, que foi lá, aqui no Router 2, ver a grande diferença, né? Show run int gi.1 pipe section 17. Ó, a diferença. Eu fui, chamei no 18 o xconnect. Então, fechei o VPWS. Perceba, aqui não tem nem como eu ver se está aprendendo Mac. Não tem nada que eu aprenda Mac. Estou pegando tudo que vier aqui e jogar para o outro lado. De forma diferente, o 17. Eu estou criando a Service Instance 17. E aí eu estou criando a VFI, Show Run Pipe Section 17. Ó, vamos lá, aqui vai ter tudo, ó. Eu tô fazendo o quê? Eu crio a Layer 2 VPN, coloco o ID e chamo o membro remoto, criei a Layer 2 VPN. Aí eu vou lá na interface física e crio a Service Instance chamando a encapsulation da VLAN
e crio a bridge domain chamando os dois. Aqui eu faço a junção desses dois carinhas aqui. Da ler2 para cá e desse cara para cá. Tá? Aí, como eu tenho um bridge aqui, no meio do caminho, se eu fizer daqui, ó, show bridge domain 17, eu tenho que ter os MAC address que estão trafegando dentro do túnel. Ó que bacana. Esse camarada aqui, ó, esse MAC, ele tá vindo na Gigabit Ethernet 1 pelo Ethernet Flow Point 17. Esse camarada aqui tá vindo pela VPLS VLAN 17 com esse ID aqui. Que aqui é um ID randômico que ele cria. Que é um pseudoport. Tranquilo? Então, o que a gente implementou aqui? A gente pegou o cliente aqui, né? Esse cara que estava vindo aqui. Opa, muito grosso. A gente pegou o cara que está vindo aqui na 18, fez um VPWS na Service Instance e mandou para cá. A gente chegou aqui no camarada, criou uma Service Instance, chamou na Bridge Domain, criou a VPLS, que é a Virtual Forward Interface, chamou também na Bridge Domain e fechou com o cara remoto mandando para cá também. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Esse daqui é o modelo de você pegar o cara no seu POP, na tua rede metro e mandar ele lá pro outro lado, lá pro switch agregador. E daqui é um switch que a gente costuma chamar ele, o nome desse camarada aqui, é um switch cabeça de anel. É o cabeça do anel. Pode escrever sua dúvida aí. Tá? Esse camarada aqui é o cabeça de anel. Normalmente, Luiz, eu vou ter cara, normalmente, vamos lá, falar de boa prática. Coloca 2 switches aqui, ou pode ser os roteadores, né? E você faz isso daqui, ó. Coloca um LACP aqui, coloca esses caras aqui em stack. Se esse morrer, toda a rede converge para cá. Porque isso daqui, se esse cara morre, meu amigo, você perde todos esses POPs. Então você não pode deixar só um switch. Sim, Genilson. Label está envolvido nisso. A label, nesse caso, é o mecanismo que permite o VPWS sair daqui e chegar aqui. Tá? Nesse caso aqui, tem um negócio bem interessante aí, tá? Eu vou explicar aqui como é que funciona o mecanismo da label nesse caminho, tá? Mas nós vamos parar. Eu vou gravar um vídeo, que vai ser uma aula, só de melhoria nesse cenário aqui, falando de Service VLAN e CVLAN, tá? Porque senão vai estender muito, a gente já está um pouco tarde, aí eu comecei mais tarde, e aí vai enroscar o meio de caminho, no meio de campo aí. Mas vamos lá, ó. Vamos fazer o MPLS funcionar nesse caso. Nós vamos chegar aqui, ó, e matar isso daqui, tá? Para que esse cara converja para cá, ó. Tá bom? Vamos chegar aqui, a porta 24 do 2 e do router 4. Vamos chegar aqui, então, ó, 2. Conft interface giga 1.24 shutdown. Opa! Interface
giga 1.24 shutdown. 4. Conft interface giga 1.24 shutdown. Beleza. Como que está funcionando agora a nossa rede? Todo o tráfego está vindo daqui para cá. Vamos aproveitar a excelente pergunta do Genilson. O que a Label está permitindo acontecer e por que isso tudo está ocorrendo, tá? Bom, quando a gente chega aqui e cria um túnel daqui para cá, acontece um negócio bem interessante. Esses camaradas aqui, eles vão fechar uma adjacência LDP. Opa. Lembra que quando a gente configurava o LDP aqui, ele sempre fechava aqui nas portas diretas? Agora, se eu vier aqui no router 4 e no router 2, se eu chegar aqui e fizer assim, ó, show MPLS LDP neighbor, eu vou ter dois vizinhos LDPs. Quais são? O router 2 vai ter o 3 e o router 2 vai ter o 4. Mesmo com esta interface aqui down, eu continuo fechando o LDP aqui. Perceba. Tá? Qual que é a grande diferença? E por que ele está assim? Tá? Porque é o seguinte, quando a gente tem MPLS, como que o pacote é encaminhado? Baseado em quê? Baseado em label, ok? Por isso, esse camarada aqui pega esse tráfego que está subindo e ao encaminhar esse tráfego para cá, você lembra que esse cara aqui nada conhece da subinterface 18 aqui, nem da subinterface 18 aqui. Eu vou inserir uma label aqui para chegar até o R2, certo? Não é isso que a gente aprendeu? Então eu vou enviar aqui uma label para chegar no R2, ok? E aí, esse tráfego vai fluir daqui para cá. E como que R2 vai saber que esse tráfego aqui tem que vir para esse camarada aqui? Como que ele sabe que tem que vir para cá? Se ele não pode analisar o próximo salto. Ele não conhece aqui o 4, 4, 18, 1. Ele não está olhando isso. E agora? Como que esse camarada vai saber que ele vai receber um pacote que ele vai ter que direcionar para cá? E a resposta é label. Simples assim. Sabe como? Esse cara aqui não está com um LDP estabelecido aqui? Não tem um LDP estabelecido aqui? Sabe para que serve esse LDP? Esse LDP é para esse roteador e esse roteador negociar sob a label da VPN. Ou seja, existem no caminho, passando por aqui, duas labels. Como assim, Luiz? É isso aí. Existe o seguinte, eu fecho um VPLS, eu chamei a Service Instance aqui, ó.
Service Instance 18, tá? Eu vou e falo o seguinte, bom, quando eu quiser mandar tráfego para esse cara aqui, eu vou colocar a label 10.018. Aí eu fecho um LDP com esse cara e falo o seguinte, R4, sabe a VPN ID 18? Quando você quiser mandar tráfego para VPN ID 18, me encaminha com a label 10.018. Aí esse cara fala, ah, beleza. Aí quando ele mandar o pacote para cá, ele vai fazer o seguinte, qual que é a label para chegar no R2? Lembra aquele túnel que a gente falou que o MPLS é feito para criar? Ah, a label para chegar em R2 é a label 102. Beleza. Aí ele vai mandar a label 102 e vai falar, ah, qual que é a label referente a esse túnel em R2? 10.018. Ele vai querer colocar aqui, ó, 10.018. Quando chegar essa label no R3, ele vai saber que quando chegar com 102, ele vai mandar para esse cara aqui. Como ele é o último salto, o que ele vai fazer? PHP. Penultimate Hop Popping. Vai lá e mata essa label. Mandando para o R2 só a label 10.018. Aí chegando a label 10.018, esse cara fala, ah, verdade, quando chegar a label 10.018, eu falei para esse cara mandar com isso, porque eu ia encaminhar para cá. Por que isso? Porque ele não pode olhar o IP de destino, porque o IP de destino não tem nada a ver com ele, ele está criando um túnel Layer 2. Por isso que funciona o túnel Layer 2. Por causa da label. É ela que permite que isso aconteça. Esse milagre dessa comunicação rolar. É justamente por isso. Por isso que tem que ficar claro pra gente que o papel do MPLS é criar um túnel. Então, eu criei o túnel aqui dentro do meu core para eu chegar no R2 sem que esse cara olhe o IP de destino do pacote. Então, mandei para o R2, porque ele não vai conhecer isso daqui. Mandei para o R2. Chegou no R2, o LDP, quando eu fecho aqui, ele estabelece, né, para negociar qual que é, isso daqui é chamado de VPN Label. Então, se eu chegar aqui no meio do caminho, eu não sei se está habilitado para mim aqui, mas vamos tentar capturar aqui, na Giga 1. Na Giga 1 do R3. Vamos fazer o seguinte, ó, o tráfego vai sair daqui, vai passar aqui e vai fazer isso daqui, né? Vamos tentar capturar aqui na Giga 1.34 o pacote desse camarada vindo passar por esse caminho, tá? Vamos tentar isso daí. Deixa eu ver se está habilitado aqui para mim, se eu consigo capturar isso. Na Giga 1. Esse daqui é a Giga 1 do R3? É. Eu acho que eu não vou conseguir, mas vamos ver. Capture Giga 1. Acho que ele não vai me dar conexão, não. Porque ele está atrás de um NAT. Ou vai. Deus nos abençoe, Deus nos abençoe, Deus nos abençoe. Bora lá. Se der para capturar vai ser bacana, hein? Porque ele vai mostrar isso daí num ambiente bem bacana. Vamos ver se ele vai mostrar? Eu acho que não vai. Tá atrás de um NAT. Não vai. Tá vendo? Mas se você tiver o seu IV local e você fizer isso, aqui você vai perceber, né, nessa interface aqui, ó, você vai perceber que vai ter duas labels. Tá? Deixa eu ver aqui se em R4 tem algum comandinho que mostra aí. Se fosse um Layer 3 VPN eu até sei o comando. Opa. No Layer 2 eu nunca fiz isso, nunca procurei a label da VPN. Show MPLS Forwarding Table.
Vamos ver se ele mostra aqui. Label, local label 19 no label layer 2 circuit 1. Tá aqui, ó. Label 19 layer 2 circuit 1. Ele já comutou 1476 labels. Vamos colocar assim, ó. Label 19. Será que ele me dá um detail? Na Giga 3. Mas ele não é tão específico. Show MPLS IP Bindings. Não, aqui é só isso aqui. Show MPLS LDP. Bindings. Show IPsef. Infelizmente. Eu vou procurar o comando para eu achar as duas labels. Se fosse um MPLS Layer 3 VPN é muito mais simples. Eu de fato, nunca procurei isso num circuito Layer 2 VPN. Então não sei o comando mesmo. Mas pode acreditar em mim, tá? Não estou mentindo para você não. Ele vai ter aqui duas labels. Eu vou dar um jeito para dar uma capturada aqui. E se você quiser simular esse laboratório no teu laboratório pessoal, você vai ver de fato que quando ele passar por aqui, ele vai ter uma label que é para chegar no PE, e vai ter a label que o PE e o outro PE negociaram via LDP, né? Que é referente a essa VPN aí, que é aquela label que ele está falando ali, que é a label 19 nesse cara aqui. Cadê? Essa daqui que é referente aos Layer 2 Circuits. Está vendo que tem a label 19 e a label 20? Show IPsef. Deixa eu ver se tem algum outro comando aqui. Eu não sei, eu não vou segurar vocês não, mas eu vou encerrar aqui e eu vou procurar qual que é esse comando para poder mostrar para vocês, tá? Mas pessoal, eu sei que é muito pesado, muita coisa para se aprender, né? Mas basicamente é isso daí, tá? Basicamente falando de forma complexa, né? Que é muita coisa. Então a gente tem aqui nossa rede metro, rodando aqui LDP mais IGP, e a gente fecha os nossos túneis L2 VPN, que o ideal é que seja VPWS, tá? Porque VPLS é pesado, né? Que você estabeleça os túneis aqui para pegar os seus CPS e conectar com o seu PE. Eu vou fazer um vídeo falando só de escalabilidade, tá? E vou colocar para vocês na plataforma, tá? Que aí a gente vai falar de SVLAN e CVLAN. A vantagem de se utilizar. Como é algo mais simples, mas já está bem tarde e a gente já falou de muita coisa, não quero consumir vocês com isso não. Beleza? Legal? Alguém tem alguma dúvida? Eu vou encorajar vocês a utilizarem lá o fórum, tá? O fórum lá é bacana, cara. Usa o fórum para tirar dúvida. Não que eu não queira falar com vocês, nós somos aqui basicamente amigos, né? Mas é porque a dúvida de você pode ser a dúvida de uma outra